Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Larissa, sou da equipe do Anchetano e nessa tarde de espiritualidade de julho nós vamos falar sobre Santo Inácio de Loyola. No dia 31 de julho a gente comemora o dia dele, então nessa tarde o tema que nós vamos propor é Inácio, o Peregrino de Deus. Para a gente começar esse momento então, vamos encontrar um local que a gente acha confortável, uma posição corporal. E aí, para a gente ir entrando nessa sintonia com Deus e com os outros e as outras que também vão estar rezando esse momento junto com a gente, vou colocar um mantra e a gente vai fazendo esse exercício de respiração. Para a gente começar esse momento, então, vamos dar início com um pedido de graça dessa tarde, que é: Senhor, ilumina minha vida e dai-me a graça da disponibilidade para mais amá-lo e segui-lo. Como vamos falar de Santo Inácio, desse peregrino, eu vou começar contando para vocês um pouquinho da história de Santo Inácio. Santo Inácio nasceu numa família do Castelo de Loyola. Ele era o mais novo de 12 irmãos e ele tinha uma grande ambição de conquistar grandes coisas. Inácio era movido pelas grandes conquistas, mas ele era movido por essas conquistas através do exercício das armas. Então ele queria se tornar um grande cavaleiro. Por isso ele entrou no exército e participava de inúmeras batalhas e batalhas grandes. Mas quando ele... Uma das suas batalhas que ele foi na cidade de Pamplona. Então ele já era líder do exército nessa época. E essa batalha era uma batalha grande, né? Os inimigos, eles eram poucos comparados aos inimigos, então a grande chance era deles não vencerem essa batalha. Mas Inácio era muito vaidoso e ele não aceitava perder, não aceitava dizer não. Então ele resolveu enfrentar de frente. E aí ele não quis colocar os seus homens, né? Ele falou: já que essa batalha, eu sou o líder, eu tenho que estar na linha de frente dessa batalha. E aí ele foi, e durante essa batalha em Pamplona, ele tomou um tiro, uma bala de canhão nas suas pernas. Um fato curioso desse episódio da vida de Inácio é que quem resgatou ele foram os inimigos. Então foram os inimigos que tiraram ele e levaram ele para um local que ele pudesse receber ajuda. Mas ele tomou a bala de canhão nas pernas e aí com isso ele precisou ficar muito tempo em repouso, né? Para se tratar, ainda mais naquela época que a medicina não era tão avançada, né? Então ele foi para casa da sua cunhada e ele ficou acamado por muitos e muitos meses. Ele gostava muito de ler livros de cavalaria, né? Como eu disse, ele era entregue às vaidades do mundo, ele queria conquistar fama, mulheres, poder, e ele gostava de ler então os livros de cavalaria, que na época eram romances, né, de grandes cavaleiros que conquistavam essas coisas e era com quem ele se identificava e quem ele queria se tornar na vida. E aí ele pede a sua cunhada para levar alguns livros para ele ler, mas ela não tinha. Na casa dela ela só tinha 2 livros, que era A Vida de Cristo e A Vida dos Santos, de alguns santos. E aí ela leva esses 2 livros e ele se vê muito sem opção do que fazer. Então, nesse momento a gente se identifica um pouco com o Inácio, né, trancado dentro de casa, vivendo esse tempo de pandemia, tendo que se reinventar e se redescobrir. E Inácio também passou por esse momento, por esse tempo, que ele ficou trancado em casa, dentro do quarto,
E aí ele relutou um pouco de início de ler esses livros, ele achava que não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com a vida dele, mas ele resolve ler. E quando ele vai lendo aqueles livros, ele começa a enxergar esses grandes feitos que os santos haviam realizado durante a sua vida. E ele começa a se interessar por aquilo. E aí ele vê que ele pode ser também um grande homem, mas não necessariamente dentro do exército, não necessariamente realizando batalhas. E aí ele toma então essa decisão movido por diversas emoções internas. Não foi uma decisão tomada de uma hora para outra, né? Ele foi aprendendo a se ouvir, a se entender, a escutar seus desejos, mas ele toma essa decisão então de entregar a sua vida a Cristo e queria se tornar um grande homem, como aqueles santos haviam se tornado também. E aí ele fica mais um tempo, então, em casa, passando por todo esse processo de conversão. E aí, quando ele finalmente se recupera, ele decide ir peregrinando até Jerusalém. Então, ele sai da casa da cunhada e vai em busca de Deus, dessa forma que ele encontrou, que foi através da peregrinação. E aí no caminho, um dos primeiros lugares que ele para é em Montserrat. E ali em Montserrat, ele passa uma noite inteira aos pés da Virgem de Montserrat, em vigília. E nesse momento ele toma a decisão, então, de entregar como um símbolo mesmo de entrega da sua vida. Ele entrega aos pés da Virgem todas as suas armaduras e toda a sua vestimenta de cavaleiro, e se torna um peregrino andando de chinelos e descalço. E assim começa toda a história de Santo Inácio, né? E aí, a partir daí, ele vive diversas experiências espirituais, interiores e exteriores. E aí ele começa a encontrar companheiros, ele resolve ir para a França estudar, e encontra companheiros, e aí ele experimenta pela primeira vez os exercícios espirituais, né, que ele foi elaborando. Ele começa a relatar isso no livro chamado Relato do Peregrino, que é a autobiografia dele, e dali surge a Companhia de Jesus e, né, toda a história depois disso. Eu encurtei essa parte da história porque a proposta dessa tarde é que a gente se concentre, que a gente lance esse olhar sobre Inácio Peregrino. Então, esse Inácio que decide deixar as suas vestes para peregrinar em busca do próprio Cristo. E aí a inspiração bíblica que a gente traz hoje é: mas quem perder a própria vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Por quê? Peregrinar, nesse sentido de Inácio, é você se colocar a caminho, é você se colocar no mundo, olhando aquilo que está ao seu redor, olhando a realidade que te cerca, olhando e ouvindo as pessoas que você vai encontrando nesse caminho, para a partir daí você ter as suas próprias moções, a partir daí você realizar os seus feitos e conseguir ouvir a vontade de Cristo. Mas esse peregrinar, ele realmente só faz sentido quando a gente faz ele a partir do segmento de Jesus. Então, essa passagem, que é de Marcos, ela fala justamente sobre isso, né? Cristo nos convida a entregar a nossa vida, a entregar as nossas próprias ambições, nossos próprios sonhos pessoais, para viver as ambições que Deus tem para a nossa vida. Esse é o convite dessa tarde. Na Filipeta, vocês vão encontrar um texto de apoio que vocês podem usar tanto quanto ajudem vocês nesse tempo de oração. E também vai encontrar algumas provocações, tanto sobre o texto bíblico, quanto sobre esse convite a peregrinar, que a gente é chamado hoje, nessa tarde de espiritualidade. A primeira provocação que a gente traz é: a renúncia apresentada por Jesus no Evangelho que vocês vão ler não se trata de negar quem eu sou, mas sim aquilo que eu acredito ser. Então, é para a gente lançar um olhar interior
de autoconhecimento e olhar para quem eu realmente sou e não para quem eu acredito que eu seja. Então esse é o primeiro movimento que a gente vai fazer, é um movimento interno. O convite aqui é que, assim como fez Inácio, a gente se coloque na presença de Deus e pergunte: quem sou eu perante a Deus? Quem eu tenho sido diante da vontade de Deus? E o que eu tenho feito com esse chamado que eu escuto? E aí, depois que a gente faz esse movimento interno, que a gente olha para esse interior, nós somos convidados agora a olhar para fora. Então, sabendo quem eu sou, sabendo a resposta que eu dou perante de Deus, o que eu tenho feito com aquilo que me cerca, com a realidade que me cerca? Quem eu tenho sido diante do contexto social em que eu estou inserido? Na minha realidade familiar, dentro de casa, na minha realidade eclesial, dentro da igreja, na minha realidade profissional, seja numa faculdade, seja no meu próprio emprego. Quem eu tenho sido? O que eu tenho feito? Que caminhos eu tenho percorrido? Quem eu tenho encontrado nesses caminhos e como eu tenho lidado com esses encontros? Eu tenho passado de maneira rápida por esses encontros ou eu tenho parado, eu tenho realmente me conectado com essas pessoas e essas situações que eu encontro pelo meu caminho? Quais novidades e apelos o Senhor me apresentou durante esse tempo de oração? Onde eu tenho encontrado Deus nesse tempo de pandemia? Eu tenho encontrado Ele, eu tenho estado em sentimentos mais de consolação, que são aqueles momentos que eu consigo encontrar Deus, ou eu tenho vivido sentimentos mais de desolação? Lembrando que a desolação e a consolação não é o nosso estado de alegria ou tristeza. A consolação é esse estado de conseguir encontrar Deus independente da situação, né? Seja uma situação alegre ou uma situação triste, eu consigo encontrar a presença de Deus, eu consigo sentir essa presença. E a desolação é justamente a ausência de Deus. Sejam em momentos felizes ou tristes, mas quando eu estou sentindo a ausência de Deus. Então eu tenho encontrado Deus, eu tenho sentido desolação ou consolação. Como estão meus sentimentos nesse tempo de pandemia, nesse contexto de isolamento social, de tantas informações que a gente vem recebendo de uma vez só? E uma última provocação é: o que eu preciso me despir? Quais são as minhas vestimentas, as minhas armaduras que eu preciso me despir para fazer esse seguimento livre a Cristo? Então, pensando um pouco nessa imagem de Inácio se colocando aos pés da Virgem de Montserrat e como símbolo colocando suas vestimentas, o que eu preciso tirar de mim e colocar aos pés da Virgem para conseguir fazer esse segmento mais livre ao Cristo? E, a partir desse segmento, me colocar no mundo, me inserir nesse mundo, no contexto, nas realidades que a gente tem. Depois que você fizer a leitura da sua filipeta, tira o seu tempo, faça a sua oração, se conecte com Deus. Entenda essas emoções e esses questionamentos. Ao terminar o seu tempo de oração, respira, dá uma parada e aí faça o passo da revisão da oração. Esse é um passo muito importante, que a gente para olhar tudo aquilo que rezamos e sentimos e ver quais foram as emoções que apareceram de forma mais presente, quais foram os sentimentos que eu tive, quais foram os apelos que Deus colocou para mim, como tem sido esse meu caminho de peregrinação. E depois desse tempo de revisão, você anota no seu caderninho espiritual e aí te convidamos a participar da partilha. Então, desejo a vocês um ótimo tempo de oração. Lembrem-se de separar pelo menos 1 hora, é o que a gente indica, recomenda, né? Encontrar um lugar silencioso e fazer esse tempo de oração, essa experiência de encontrar com esse Inácio que se colocou a caminho e ver
na sua vida também, qual caminho você tem percorrido. Vocês podem encontrar esse tempo dentro do que for mais confortável para vocês, seja um momento à noite, pela manhã ou pela tarde. E bom tempo de oração e que ela nos renda muitos frutos, tanto frutos emocionais quanto espirituais mesmo. Então, para a gente encerrar, vamos rezar juntos um Pai Nosso e que nós, né, porque eu também vou estar fazendo esse tempo de oração junto com vocês, que nós possamos nos conectar através dessa oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abraços, pessoal.